A democracia no Brasil está morrendo? O que se ouve falar em Portugal é PT, Lula, Lava Jato e Dilma. A razão é muito simples. O Brasil está sendo governado pela esquerda há quase 2 décadas. Naturalmente, os escândalos de corrupção e outros chegam através deles. Agora, com as eleições presidenciais à porta, uma nova arma foi encontrada. Uma arma que não é propriamente recente. As fake news. Já nos Estados Unidos, as fake news foram utilizadas tanto para o candidato republicano como também para o candidato democrático. As pessoas elas estão se informando por WhatsApp ou por fake news. Recentemente se desmontou aí um esquema de fake news via WhatsApp do candidato de extrema direita, que compartilha notícias falsas. O TSE está agindo muito lentamente em alguns casos e muito rapidamente em outros casos, então demorou um tempo para proibir que o candidato de extrema-direita fale de um assunto que é uma mentira que ele criou e ele ganhou muitos votos com essa mentira. É um combate com golpes baixos em que a maior ferramenta democrática do mundo é também uma ferramenta para outras ideologias políticas. E é exatamente isso que está acontecendo entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 2 candidatos completamente opostos e que não conseguem encontrar um meio termo. Abre aspas. De um lado temos Bolsonaro, um homem bronco, grosseiro e que centralizou os votos anti-PT e que defende, de entre outras coisas, o combate à corrupção de forma irrestrita, diminuir o tamanho do Estado e livrar o país todo da dominação ideológica de esquerda representada pelo PT de Fernando Haddad, cuja bandeira é libertar Lula, ex-presidente preso por crimes de corrupção, além de forçar pautas como localização do aborto, ideologia de género e umas propostas económicas como crédito comunitário, que são de arrepiar. Fecha aspas. Estamos agora à véspera do segundo turno no Brasil. O candidato que eu votei, ele não foi para o segundo turno, infelizmente, e nós temos 2 figuras bastante polêmicas, né? De um lado nós temos a extrema-direita, representada pelo Jair Messias Bolsonaro, e por um outro lado nós temos o PT na figura do Fernando Haddad. O PT ele ficou no poder nos últimos anos. Nós tivemos 2 governos Lula e um governo e meio da Dilma Rousseff, que foi impeachmentada. Eu não acho que foi um impeachment, eu acho que foi um golpe mesmo, um golpe parlamentar. Aqui em Portugal, o que nos chega aos ouvidos é que Bolsonaro tem tendências fascistas, mas os mais céticos ficam com o pé atrás. Então, o que se passa? Será que Bolsonaro é fascista? Quem é o Haddad? Porque raramente ouvimos falar do candidato de esquerda. Abre aspas. Em uma hipocrisia de politicamente correto, Bolsonaro vai na contramão, mas ele está em sintonia com a população. Diferente do PT, que usa voto de cabresto, dizem para votar neles, ou os opositores vão acabar com ajudas financeiras públicas aos mais pobres. E força pautas e políticas que ninguém realmente quer. Fernando Haddad é o candidato do Partido dos Trabalhadores, mais conhecido como PT, que é visto por muitos brasileiros como o causador do caos económico no país. Muitos dos seus associados estiveram envolvidos em corrupção e lavagens de dinheiro, como o caso da Lava Jato, assunto que quase todos os portugueses estão familiarizados. Abre aspas. Não aguento mais o PT no poder. São 18 anos. Vivemos numa democracia e está na hora de trocar o governo. Não acredito que o Bolsonaro signifique ameaça de tortura ou ditadura, ou perda de direitos humanos. Simplesmente porque temos uma estrutura constitucional que não depende da opinião de um presidente. Seria necessária a maioria no Congresso, Câmara dos Deputados e do Senado, para mudar completamente a Constituição. E existem cláusulas pétreas. Isto fez com que o povo perdesse fé, tanto no partido como também os seus associados. E isto fez com que Haddad se tornasse um underdog perante Bolsonaro, que apela para o fim da violência e para uma ordem mais estável. Mas com muitas ações e palavras controversas, como sendo, por exemplo, a favor do porte de arma e o desejo de colocar a segurança nas mãos das Forças Armadas, que é visto por muitos como uma alusão à ditadura militar que aconteceu entre 1964 e 1985, com 46% dos votos no primeiro turno. A questão dos portugueses é: então como é que é suposto
os brasileiros estarem a apoiar um suposto fascista? É uma pessoa que tem um plano de governo para atender grandes empresários, para atender a indústria, para atender o agronegócio, enfim, as pautas dele não se relacionam minimamente com pautas sociais. Ele é a favor do porte de arma, ele tem diversos... qualquer procurada no YouTube você encontra algumas falas dele homenageando torturadores da ditadura militar que aconteceu no Brasil. É um cara que diz que os índios brasileiros não terão 1 centímetro de terra. É uma pessoa com declarações bastante homofóbicas, bastante preconceituosas. É uma pessoa que faz questão de dividir de fato a população, né? Uma das falas diz que a minoria tem que se curvar à maioria. Abre aspas. A esquerda brasileira faz associações criminosas com o regime da Venezuela. Acho que nem preciso entrar no mérito. E com ditaduras africanas e sem muitos pudores. Eles escrevem um programa de governo que quer importar práticas desses regimes, enquanto na TV vão-se dizer democratas. Todos lembram-se do trágico incêndio no Museu Nacional do Brasil em setembro deste ano. Na nossa perspectiva, e também de muitos brasileiros, foi um descuido abismal por parte dos governos até à altura. Houve uma falta de preservação da história. 20 milhões de peças de valor incalculável foram perdidas e consumidas pelas chamas. A tragédia revoltou a população de tal forma que muitos consideram como um símbolo político. Alegadamente, toda esta negligência começou com os governos do PT, mas que depois agravaram-se mais após a vinda do Michel Temer, que substituía Dilma, em ponto de cortes para a cultura, mas também para outros órgãos de importância para a sociedade. O impeachment da Dilma Rousseff e aí o vice, né, vira presidente do Brasil, Michel Temer, do MDB, começa a cumprir uma pauta, uma agenda que na verdade era do PSDB, que era um partido de direita concorrente, né, da Dilma na época. Então o plano de governo dos últimos 2 anos no Brasil atende à agenda do partido que perdeu as eleições. Nós temos aí um levante da extrema-direita como se fosse mudar o que nós vivemos nos últimos anos, né? Que fosse o salvador da pátria. Foi por esta altura que Lula da Silva, personalidade muito conhecida cá em Portugal, foi preso por alegações de envolvimento direto com corrupção no caso do Lava Jato. Isto afastou da corrida para a presidência, que até à altura era o favorito do povo, muito acima de todos os outros candidatos. Abre aspas. É uma vergonha que estamos passando no nosso país. O PT montou a maior quadrilha da história. Lula está preso pelas instituições brasileiras, como resultado da investigação da Polícia Federal. É uma vergonha o PT querer lançá-lo como candidato. Após a negativa da Justiça, é uma vergonha ainda maior o candidato Haddad ir-se aconselhar com ele na cadeia. Ora, tem alguma coisa errada nisso? Presidente vindo da cadeia? Está tudo errado. Foi preso em segunda instância, ainda não recorreu até a última instância. O Lula foi preso e ainda há muito que se esclarecer sobre as provas que se tem contra ele. É bastante controversa essa prisão do Lula. Existe até um debate que essa prisão aconteceu justamente para tirar o Lula do pleito eleitoral, porque de alguma forma ele ganharia. Após o afastamento de Lula, Bolsonaro subiu nas sondagens, talvez com um sentimento de cansaço pelo povo brasileiro, a gritar por uma mudança, por mais radical que ela seja. Em 2016, a taxa de homicídios no Brasil foi 6 vezes maior do que aquela nos Estados Unidos. Tudo isto gerou uma reviravolta no contexto político, criando em muitos confusão e desespero. Os comentários controversos de Bolsonaro geraram uma inquietação por parte das minorias. E o movimento #EleNão foi um fenómeno gigantesco, pedindo igualdade e gritando não à mudança radical do candidato de direita. O candidato de extrema-direita, ele traz uma outra coisa, que é uma coisa da violência, do ódio, das pautas sociais, das minorias. Ele tem discursos bastante preconceituosos, assim, com relação à homossexualidade, à pessoa trans, ao negro, ao pobre, à mulher. Recentemente ele disse que índio não terá 1 centímetro de terra, que índio vai ter que trabalhar,
que a Amazônia tem que desmatar mesmo e transformar aquilo em pasto, em fazenda, enfim, umas coisas que não... No entanto, um outro movimento surgiu logo após o primeiro. #EleSem, que foi muito maior. Abre aspas. Eles não podem declarar voto na oposição sem serem fascistas. Na verdade, se você não vota na esquerda ideológica, você é fascista. E a coisa realmente está fora de proporção. Mas 7 a cada 10 brasileiros declaram, se for seguro, voto em Bolsonaro, que na verdade é o anti-PT. É muito menos pela capacidade ou simpatia nele, mas pelo que ele pode vir a fazer. Tem despertado na população esse sentimento, né? A população já está muito carente de grandes líderes, cansada da crise econômica que se estabeleceu no Brasil. E então eles abraçam essas falas como se fosse deles. Então a violência tem acontecido de várias formas, né? O preconceito no Brasil ele tá à flor da pele, literalmente, porque na verdade as pessoas elas não estão votando num plano de governo da extrema direita, elas estão votando na verdade nessa figura que se criou, né? O Brasil está dividido. Não existem discursos de pacificação, a democracia está abalada e há pessoas com medo de exporem as suas visões e em quem vão votar. Abre aspas. Nas últimas eleições, já polarizadas, eu sofri uma ameaça de morte por parte de um município vizinho. Essas eleições vêm-me mantendo silente, mas a esquerda já está cometendo atentados a qualquer um que os denuncie. Entre ontem e hoje, algumas universidades foram proibidas de fazer palestras e ter debates sobre democracia, centros acadêmicos foram invadidos e faixas antifascismo foram retiradas das universidades. Então, um lugar que era para se debater política, que era para se construir a sociedade, né, o meio acadêmico que pode contribuir muito com isso, ele está sendo proibido de falar. Então, a gente sente uma censura, um estado de exceção, né? Aos poucos as coisas vão sendo proibidas. Eu não sei como isso vai ficar a partir de domingo. Abre aspas. Existe uma incrível polarização. As pessoas estão brigando entre amigos, parentes. Um casal de amigos acabou o namoro por conta das opiniões políticas. Eu não emito opinião nenhuma. Quando há uns 3 anos eu postei algo no meu Facebook, recebi uma enxurrada de agressões verbais. Em caso do governo de Bolsonaro, a esquerda num todo já disse que não quer que o PT seja o líder de oposição. Haddad diz que, se vencer, irá propor a prisão de pessoas para confessarem crimes, mesmo não havendo tantos indícios. Bolsonaro afirma que irá expulsar adversários e banir pessoas do país. Ambos invalidam-se um ao outro, não considerando legítimo a candidatura de um e outro. Nada disto é positivo para o Brasil. Eu tenho 1 milhão de motivos para não votar nessa pessoa, mas eu acho que se eu começar do princípio de eu não voto em quem apoia torturador, em quem valida a tortura... Abre aspas. Eu mesma não suporto mais ouvir sobre política. Decidi não assistir mais à TV Globo a partir de janeiro de 2017, porque isso me ataca os nervos completamente. Foi a melhor decisão que tomei. Não discuto com ninguém, porque as pessoas não querem falar das ideias, mas sim impor as suas opiniões. E brigam. Eu é que não vou perder ninguém por causa da política. Se fosse para resumir tudo aquilo que consegui perceber de todas as pesquisas que eu fiz, seria desta forma. Os votantes de Bolsonaro estão cansados dos partidos corruptos, estão fartos da violência, são anti-PT, desejam uma mudança e veem o Bolsonaro como uma solução para todos os problemas do país. Os votantes de Haddad sentem medo de uma segunda vinda da ditadura, são contra o porte de armas, são inclusivos com as minorias, não confiam nas visões da extrema-direita e temem pela possível censura. Valeu, gente. Boa sorte para mim. Ora bem, este vídeo foi muito difícil de fazer, porque este vídeo mexe com um problema grave, digamos, um problema muito complicado, muito difícil e obviamente não me compete a mim fazer julgamentos, tanto que até este vídeo foi, da minha parte, neutro. E só quis informar também aos portugueses o que é que se passa lá fora, porque aqui também nós não podemos confiar tanto assim nas notícias. É preciso ver os dois lados, é preciso ver
de onde é que eles estão na balança e tentar expor as ideias e cada um aí forma a sua própria opinião. Eu não vou expor a minha opinião, logicamente, neste vídeo, porque acho que também, sendo português, eu não tenho nenhum direito em falar sobre o país dos outros, visto que também não falam sobre o meu país. E então foi quase como educar as pessoas daqui do que é que está passando lá fora e também para os brasileiros saberem qual é a visão que nós portugueses temos cá. E apesar da minha visão não ter sido exclusiva com base nas notícias que nós recebemos cá, foi também a visão de um português a tentar descobrir e a tentar procurar e ver o que é que vem, o que é que eu consegui tirar a conclusão daí. Portanto, aqui eu pude contar com a ajuda da Taina Franco, que é uma amiga que também viveu aqui na Madeira durante algum tempo, e falei com ela e ela quis expor a sua opinião e também expondo também quem claramente é que ela vai votar, e agradeço muito a ela por essa coragem, e também duas outras pessoas que são brasileiras e que vivem neste momento no Brasil também, que já expõem outra ideia, mas ficam por detrás, portanto, de uma identidade anónima. E obviamente respeito isso e também respeito bastante o facto de terem exposto a opinião deles e de terem ajudado neste vídeo. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo, nem que fosse só mesmo pela cena de informação. E comentem aí em baixo quais são as vossas visões, se vocês quiserem expô-las. E digam-me aí o que é que acharam, o que é que estão a achar desta situação toda. Hoje, neste momento, é sábado e amanhã, domingo, é as eleições no Brasil, o segundo turno. Portanto, à partida será decidido já amanhã quem será o presidente do Brasil. As coisas apontam para Bolsonaro, mas também não é impossível a coisa virar para o Haddad. É isto, pessoal, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!